boa noite, bom dia, boa tarde se você está vendo no gravado. Estamos começando agora mais uma live especial. Hoje é uma live com convidada, é uma convidada super especial. Se você acompanha meu podcast Bora Dominar, se você é aluno ou aluna do Domine Suas Finanças, se você acompanha meu Telegram também, você certamente já me ouviu falar da convidada de hoje, porque eu falo bastante dela. Eu já aprendi muitas coisas com ela e hoje ela vai trazer aqui muito do que eu já aprendi e vai me ensinar mais, eu tenho certeza, porque eu sempre aprendo com ela. Boa noite para todo mundo que está chegando, tudo bem? Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. E vamos aqui rezar para que todas as energias do Instagram nos ajude a conseguir fazer uma live bem estável, algo que ultimamente tem sido bem raro por aqui. Ainda não consigo ver minha convidada. Convidada, se você já estiver por aí, já me manda aí sua solicitação. Enquanto isso, a galera tá chegando. Oi, boa noite para todo mundo que tá chegando. Lembrando, para quem estiver vendo no gravado, ainda não aparece para mim, convidada. Ainda não aparece. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora consigo. Vamos lá. Não, ainda não. Galera que está aparecendo aí, seja no ao vivo ou no gravado, só lembrando que hoje é uma live especial e que tem a participação de uma convidada muito especial. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Aguardando. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olá! Tá me vendo? Estou te vendo. Tudo bem? E eu tava aqui gritando, eu tô aqui. Ai, muito bom. Que Muito bom bom, ter Lu. você Que bom aqui, estar aqui. Jaque. Essa daqui, então, é Jaqueline Salles, Jaque para os íntimos. Eu falo muito da Jaque, eu e Ina, porque a Ina também é uma adoradora aí do trabalho da Jaque. Nós somos amigas e eu e a Ina, todo podcast a gente fala da Jaque. E toda vez que alguém quer saber mais sobre lei da atração, sobre visualizar, mentalizar, sobre criar novos pensamentos, sobre atrair o que você quer para você, toda vez que alguém vem falar sobre isso comigo, Jaqueline Salles, segue a Jaque, porque eu e a Jaque a gente se conheceu numa época que eu já gostava muito desse tema e já estudava, mas eu tive a oportunidade de aprender muito com a Jaque, aprendi a fazer as afirmações positivas, que a galera tanto gosta, que diariamente eu posto. As pessoas perguntam, de onde você tira essas frases? Eu tiro da minha cabeça, graças à técnica que a Jaque me ensinou. Então, Jaque, obrigada pela sua presença, obrigada por você estar aqui, obrigada por você trazer um pouco do seu conhecimento para os dominadores das finanças. Obrigada a você pelo convite, eu amei. E eu quero te agradecer aqui em público. Tem várias coisas, vários motivos para te agradecer, mas eu quero te agradecer em especial pela última vez que você me convidou para ir na sua casa, que eu falei, Lu, não sei se vai dar, porque eu tenho que trabalhar. Aí você, vem! Aí eu fui, olha, nesse tempo que a gente está vivendo de quarentena, todo dia eu agradeço por eu ter ido aquele dia. Porque logo depois a gente vai de quarentena, né? Exatamente. Então, obrigada pelo convite aqui também, obrigada pelos convites assim, presenciais. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que quem estiver aqui também ao vivo com a gente, ou quem for assistir a gravação, vai receber uma energia muito legal, uma energia muito positiva e também conhecimento, né? Eu quero passar coisas muito práticas para as pessoas poderem colocar assim na vida delas a partir de sair daqui da live. Muito bom. Entendeu? E aí, para a gente começar, então, a galera que me acompanha sabe que eu falo muito dos pensamentos paralisantes, né? Ontem, inclusive, foi 1º de abril, eu fiz um post onde eu falei aquelas verdades absolutas, daquelas coisas que a gente sempre acreditou, que só é rico quem já nasce rico, que quem ficou rico roubou de alguém, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente coloca na nossa cabecinha, ou que colocam na nossa cabecinha, que vira aquele pensamento fixo e que atrapalha a nossa vida, que paralisa a gente. Então, eu chamo esses pensamentos de pensamentos paralisantes. E a Jaque, para quem não sabe, ela tem um conteúdo que ela intitula de Novo Pensamento. Então, a ideia aqui hoje é a gente entender por que ter um novo pensamento, ou seja, por que se livrar, né, lidar com os pensamentos paralisantes, podem ajudar a gente. Como é que a gente faz isso, Jaque? Como é que a gente faz para lidar com esses pensamentos paralisantes e por que eles atrapalham a nossa vida? Eu acho uma pergunta. Vou começar por que eles atrapalham a nossa vida, né? Primeiro que muitas vezes eles são invisíveis.
eles são transparentes, eles não são perceptíveis. A gente não acorda todo dia de manhã e fala assim, hoje eu vou descobrir quais são os meus pensamentos paralisantes. A gente descobre, na maior parte das vezes, né, pela dor, né? Quando está com um problema muito grande, a gente busca solucionar de várias formas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema, ela quer empreender, mas ela não consegue. E aí ela faz de tudo e vai lá e tenta, e faz várias tentativas, vai ficar no tentativa, né? Que a gente já fala sobre isso. E aí ela percebe, depois de muito buscar, que é o pensamento dela que ela tem que trocar para empreender, porque ela tinha um pensamento velho, um antigo pensamento de que ela, para empreender, ela precisava de algumas coisas que, na verdade, não precisa. Isso é só um exemplo, né? Só que ela só descobre isso quando ela está passando por uma dor, né? E aí ela percebe o que sempre existiu ali, que foram os pensamentos, mas estavam imperceptíveis. E por que os pensamentos paralisantes, eles nos bloqueiam tanto? Porque quem tem muito pensamento paralisante e invisível, que são invisíveis, se tornam pessoas que têm um comportamento repelente. Entende? Os pensamentos paralisantes... Em que sentido? O que a gente... Então, a gente tem um pensamento paralisante e aí a gente ainda afasta o quê da gente? Afasta oportunidades. Por exemplo, a Mari está falando aqui, procrastinar. Quem tem um pensamento paralisante de procrastinar, muitas das vezes não percebeu ainda qual o seu grande porquê, qual o seu grande motivo de fazer o que tem que ser feito, né? Então, às vezes, aí impacta, o pensamento paralisante impacta no comportamento. O comportamento se torna repelente. Ou seja, vamos supor, você não consegue atrair pessoas que vão te trazer oportunidades. Porque tudo vem através das pessoas. Né? Quem está aqui no Domínio Suas Finanças são pessoas. Quem compra os nossos cursos são pessoas. Quem nos apoia no nosso caminho são pessoas. Então, vamos supor, alguém que tem... essa semana eu fiz um post no meu Instagram, 4 comportamentos que bloqueiam o fluxo financeiro. Um era, não sei receber presente, toda vez que eu recebo presente, eu acho que eu tenho que devolver, né? Tem muito isso, né? Isso é fruto de um pensamento paralisante, que eu não sou merecedora, que eu tenho que pagar na mesma moeda, né? Ou eu não precisava, a pessoa né? Querendo, tem aquela coisa de, ou não precisava. Não precisava, né? Exatamente. Ou então, quando me dá alguma coisa, me deu, já está querendo alguma coisa em troca. Fica desconfiada. Então, quem tem esse tipo de pensamento acaba se tornando um comportamento repelente. Por quê? Quem não gosta de receber, ao invés de atrair pessoas generosas, atrai pessoas egoístas. Entendeu? Sim. Em vez de atrair pessoas generosas. Quem não gosta de receber presente não vai atrair uma pessoa generosa. Aí não vai atrair um bom trabalho, por exemplo. Não vai atrair bons pagadores para o seu serviço. Vai atrair pessoas que não querem pagar, que não querem valorizar, que não querem, né, pagar o valor justo, que seria justo. Então, os pensamentos paralisantes, eles impactam no nosso comportamento. E aí, consequentemente, nas pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, nas nossas compras, nas nossas vendas, no nosso trabalho, em quem nos contrata. Porque se você tem um pensamento paralisante, por exemplo, que você precisa de um emprego, eu preciso de um emprego, está na crise, ninguém está contratando, por exemplo. Olha só, olha esse pensamento, eu preciso de um emprego, você vai entrar na primeira porta de emprego que aparecer para você. Você não vai escolher o seu trabalho, você vai ser escolhido por uma empresa. E a empresa, quando ela te escolhe, ela paga o que quer, o que ela quer. Entende? E aí você fica ali, às vezes, anos e anos e anos, recebendo um salário que não vai ser tão bom como poderia, porque você estava precisando daquele trabalho. Uhum. Mas, Jaque, olha Entendeu? só, entendi. Um pensamento paralisante, ele vem sempre com uma justificativa. Porque, por exemplo, se eu penso assim, eu preciso de um emprego, vai ter gente que vai ouvir e vai dizer, mas eu preciso mesmo, eu tenho que conta para pagar, como é que eu não vou pensar isso, né? Ou, por exemplo, essa coisa de aceitar um favor, de ganhar um presente, alguém fazer alguma coisa, e a gente fala, não precisa. A gente, de repente, justifica, não, mas eu não quero abusar dos outros. A gente sempre tem uma explicação, uma justificativa para o pensamento. Como é que a gente lida com a explicação? Porque com o pensamento, legal, eu tenho que lidar com esse pensamento. Mas e a justificativa que vem de mim para mim mesma nessa hora? O que eu faço com ela? Então, primeiro você tem que estar presente. Primeiro a gente tem que perceber esse pensamento. Né? Qual é o pensamento que está me paralisando? Qual é o que eu penso na maior parte do tempo? Primeiro perceber, observar. Aí até alguém perguntou assim, o que fazer então? Vou dar uma técnica muito simples para quem, por exemplo, está procurando emprego ou renda extra. Vamos lá? Vou fazer o que fazer.
né? Como mudar? Você vai pegar um papel, uma folha de papel, vai pegar um lápis e você vai escrever pelo menos 10 habilidades suas, 10 coisas que você faz bem. Não somente para aquele emprego, mas no geral, sabe, Lu? 10 coisas que você faz bem, por exemplo. Ah, eu sou uma boa cozinheira, eu sei fazer planilha, eu sei organizar, eu sou uma boa organizadora, eu sou uma pessoa, uma boa ouvinte. Você vai fazer 10 características suas. Do lado direito, você vai colocar 10 características do emprego que você quer ou da renda que você quer. Porque muitas vezes, Lu, a gente fica também pensando assim, ah, eu preciso do trabalho, eu preciso do trabalho. Mas quem é que precisa de mim? Quem é que precisa da minha habilidade? A empresa ganha quando ela me contrata. Entende? Só que a gente não fica pensando nisso, a gente só fica pensando que a gente precisa, mas a empresa também precisa da gente. O nosso cliente também precisa da gente. Então, a gente pode justificar sim, sempre vai ter uma justificativa do que a gente pensa. O nosso comportamento, ele sempre vai dar razão ao nosso pensamento. Sempre. Vamos supor, um exemplo prático. Eu estou querendo comer um chocolate. Eu vou na rua, eu vou comprar um chocolate. Eu não vou na rua comprar um lata de óleo. Eu estou querendo comer um chocolate. O nosso comportamento, ele ratifica, ele cimenta a nossa crença. Ele vai sempre buscar a justificativa para isso. Como é que você muda isso? Desafiando aquele pensamento. E se for diferente? E se eu conseguir fazer diferente? Eu preciso de um emprego, mas o que essa empresa precisa que eu possa oferecer? Por isso que eu estou falando, faz a lista das 10 habilidades. Gente, muitas vezes, eu ensino muito isso para as minhas alunas. A gente não tem consciência do ouro que a gente tem dentro da gente, Lu. Agora eu vou te perguntar, há 4 anos atrás, quando a gente se conheceu, você tinha consciência do ouro que tinha dentro de você, que hoje você demonstra para as pessoas? Não foi uma descoberta? Sim, com certeza. Não, com certeza. Eu acho que é um processo em que a gente vai abandonando as justificativas antigas e substituindo. Não é nem assim, eu vou abandonar e largar e vou pegar essa nova para mim. Não, é como você está dizendo, se a gente faz uma lista do que a gente tem de habilidade, de como que a gente pode oferecer algo ao mundo, a gente começa a perceber que aquela justificativa do eu preciso, ou isso não dá certo para mim, ou eu sou azarada, ela começa a ser trocada por, bom, uma pessoa que tem essas habilidades, eu acho que ela consegue, eu acho que alguém precisa dela, então a gente começa a criar outras justificativas. Eu acho que esse é o processo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque para quem está chegando aqui, eu e a Jaque, a gente se conhece há uns 5 anos, a gente se conheceu em 2015. Em 2015, tudo isso aqui era mato, nem Instagram existia. Né? Então, em 2015, era só Facebook. E eu não acreditava muito que eu seria capaz de viver de um trabalho em que eu ajudaria pessoas que viviam no caos financeiro, porque, teoricamente, essas pessoas não teriam como me pagar, né, pelo trabalho que eu fazia. Então, naquela época, eu achava que eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava dar um jeito de fazer esse trabalho, mas que eu não ia conseguir, que era algo mega impossível, que era melhor eu fazer, né? Então, eu tinha minhas justificativas. Só que à medida que a gente vai fazendo e vai experimentando e vai tendo consciência do valor que a gente está entregando, né? A gente começa a criar outras justificativas. E eu começo assim, bom, se eu conseguir ajudar essa pessoa, eu acho que mais gente precisa de mim. Então, aquilo, de uma certa forma, me dava uma motivação. Então, acho que esse é o processo. A gente começar a substituir as explicações, seria isso? As justificativas? Sim, sim, também. Começar a substituir, fazer a lista. É muito importante que você se conheça, que você faça a lista das suas habilidades, do que você tem para oferecer, não somente para aquela empresa que está procurando, mas para o mundo. E tem uma outra coisa também, Lu, que eu quero deixar claro aqui para quem está assistindo a gente. É muito importante não dar ouvidos, abrir mão de dar ouvidos àquelas pessoas que falam que você não vai conseguir, que não vai adiantar, que não vai dar certo, que isso é bobagem, que isso é utopia. É muito importante você... Eu vou contar uma história aqui, muito rápido. Uhum. Eu tenho um livro da Louise Hay, né, que é a nossa mentora, né? E eu li esse livro várias vezes. E eu entendi no livro, é o best-seller dela, Você Pode Curar Sua Vida, é um livro que eu leio todo dia. E no livro tinha alguns equívocos de tradução, sabe? Palavras que a Louise Hay jamais falaria. E eu percebi aquilo e eu conversei com alguns amigos meus, expliquei. Aí teve um amigo meu que falou assim, cara, não vai adiantar nada você fazer isso. Não vai adiantar nada você ficar falando isso. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, beleza. Aí eu mandei um e-mail para a editora.
falando que eu tinha percebido. E essa mesma editora me contratou para fazer a revisão técnica de um outro livro dela. Eu tenho o meu nome no outro livro dela. Agora, você imagina, se eu tivesse escutado ele, você entende, Lu? Eu não tinha tido meu nome escrito no livro da Louise Hay. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas falam que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, e a gente acredita naquilo. Uhum. É isso. Sim. Aí a Cris está falando aqui, o pior é que às vezes essas opiniões vêm de dentro da nossa casa. E vem, as opiniões que as pessoas têm a nosso respeito são dadas pelas pessoas mais próximas a nós. Até porque Só às que vezes nós é cuidado, né, Jaque? Às vezes é cuidado da sim, pessoa. A pessoa não quer que a gente se machuque, que a gente se frustre. Então, assim, eu vou empreender, eu vou mudar, vou morar em outro país. Não, isso não vai dar certo, vai ser ruim para você. Porque a pessoa está preocupada mesmo. No mundo dela, ela talvez ache que ela não conseguiria. Então, ela se preocupa com a outra pessoa e ela diz, não vai, porque não vai dar certo. O que ela está querendo dizer é, eu vou sofrer junto com você, então não faça para que eu não sofra, né? Então tem um pouco de cuidado, né? exatamente. Exatamente. Tem um cuidado também, mas também que a outra pessoa, ela também tem os pensamentos paralisantes dela, Sim. Uhum. né? Não é só a gente que tem, o outro também tem. Então, é uma questão de você ter muita certeza, muita seriedade do que você está fazendo para você e acreditar. Se você acredita, por exemplo, às vezes quando eu falo para as pessoas que no meu curso eu ensino telepatia, que eu ensino, você mesmo já falou, né, Lu? Jaque, você fala umas coisas tão muito doidas de uma forma muito natural. Cara, quando eu falo, até lá no Insider, às vezes quando eu falo nas análises, né? Ai, olha, no curso eu ensino telepatia. Eu tenho as pessoas. Telepatia? Como assim? Como assim telepatia? É, telepatia, tem prova. Você prova isso? Então, às vezes, quando a gente fala umas coisas diferentes, as pessoas se espantam, as pessoas que estão ao nosso redor. É porque elas não experimentaram isso, elas não estão dentro do nosso mundo. Entendeu? Então, isso também é muito importante de você entender. Principalmente, o que eu estou percebendo nesse momento que a gente está vivendo agora? Eu não quero muito entrar na questão da quarentena, da pandemia, eu não quero entrar muito nisso. Mas o que está acontecendo agora nesse momento que eu percebo? Cada um está vivendo dentro do seu mundo. Cada um está vivendo numa ilha. Vamos supor, eu estou em quarentena, você está em quarentena. Muitos dos meus amigos estão em quarentena. Então, eu estava achando que estava todo mundo em quarentena. Uhum. Nos primeiros dias, eu achei que geral, que o Brasil tinha parado, mas não. E aí eu estava conversando com amigos meus de outros bairros e eles não estavam entendendo nada do que eu estava falando, Lu. Porque eles não estavam no mesmo mundo que eu estava, entende? E isso, assim é nos negócios, assim é na nossa vida, no nosso relacionamento. Assim é em tudo. Você está vivendo um mundo e a outra pessoa está vivendo um outro mundo completamente diferente. Sim, e olha o impacto disso nas finanças. Ainda pegando essa temática aí da quarentena, logo quando tudo começou, muita gente começou a me escrever desesperada com a questão das finanças, eu não vou ganhar nada esse mês e tal. E eu recebi uma avalanche de mensagens assim. De uma hora para outra, eu também fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer conteúdo para ajudar esse povo? E, cara, eu tenho que dar um apoio para essa galera. E eu comecei a ficar aqui. Isso me bloqueou. Eu fiquei uns 3 dias lendo notícia, pensando, estudando Segunda Guerra, vendo o que estava acontecendo nos outros países. Eu fiquei viajando aqui, pesquisando como que eu ia ajudar essas pessoas. Então, eu levei 3 dias para começar a criar conteúdo de tão bloqueada que eu fiquei. E aí, eu estava bloqueada, eu decidi fazer uma pesquisa no Instagram e eu perguntei quantas pessoas iam ganhar mais, quantas pessoas iam ficar com salário igual, quantas pessoas iam reduzir a metade, quantas pessoas iam chegar a zero. E aí, a enquete, o resultado dessa enquete foi que 43% das pessoas que me seguem e que responderam ali, mas é uma boa amostra, 43% das pessoas teriam a mesma renda ou aumentaria a renda, 43%, e 56% cairia metade ou chegaria a zero. E aí, nesse momento, eu vi que era quase metade, né? 43 e 56 não é exatamente a metade, mas é ali uma boa divisão. E eu percebi, então, que tem uma parte das pessoas que vai passar por um desafio muito grande, financeiramente falando, e umas outras pessoas que estão de férias, que estão em casa, estudando, né? Numa rotina diferente.
E aquilo me deu um alento, porque aí eu comecei a produzir conteúdo, sim, para ajudar as pessoas, mas sabendo que tem outras pessoas que têm outros desafios. Por exemplo, o que fazer com o dinheiro que está guardado. Então, se a gente entende que o cenário todo não é só o que a gente está vendo, a gente consegue pensar em solução, produzir melhor, né? E mesmo essas pessoas que estão nesse cenário de, nossa, mas para mim eu não vou ganhar dinheiro nenhum esse mês. Tudo bem, mas olha só, entenda que esse não é o mundo todo, esse é o seu mundo. Porque a hora que você entender isso, você vai entender que tem gente que está com dinheiro, que está em casa só e recebendo salário, e essa pessoa pode te pagar por um serviço, pode te pagar para você fazer alguma coisa que para ela é um problema. E você vai arrumar uma solução e vai ser recompensado por isso. Então, quando a gente começa a entender que aquilo que a gente está pensando não é necessariamente uma verdade, é só um pensamento, né? E aí a gente pode, então, ter soluções para os problemas da nossa vida, né? Exatamente isso. Sair um pouco do nosso mundo. Por isso que é bom ficar nas lives, fazer os cursos, fazer esse movimento de entender. Eu acho, Lu, sinceramente falando, que não existe melhor forma de aprender do que com a experiência de outra pessoa. Como a outra pessoa aprendeu. Acho que é uma forma de você aprender mais rápido, aprender de forma mais eficaz. Por isso que eu honro muito quem está aqui agora. Eu acho que a pessoa que está aqui agora, que ela deixou de ver a televisão, que ela deixou de ficar se contaminando com notícias de menor qualidade, está aqui com a gente, ela merece ser honrada com o nosso melhor conteúdo, com a nossa melhor energia, porque ela está fazendo uma escolha muito inteligente de estar aqui. Sim. Muito inteligente, muito sábia de estar aqui, muito íntegra também, e autêntica, porque não é todo mundo que está aqui que tem essa disposição. Inclusive, eu quero responder aqui a Eliane. Eliane perguntou, você acha que podemos ser felizes na vida pessoal e profissional? Posso responder, Lu? Claro. Essa pergunta, eu sempre me lembro daquele filme Diabo Veste o Prada, que é a principal do filme, né? Ela é uma super lá, executiva, e ela chega em casa e o marido não tá lá, e o marido brigando com ela, tal, tal, tal. Então, esse é um pensamento paralisante de filme de Hollywood. Porque nos filmes de Hollywood é sempre assim, né? O homem chega em casa, a mulher tá esperando ele de braços abertos, e ele é o super executivo. Agora, a mulher, ao contrário, não. Ela trabalha, ela tem sucesso, quando ela chega em casa, o marido tá com raiva, os filhos não estão rebeldes e tudo mais. Então, Eliane, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito sim, que é possível sim, só que muitas vezes pode ser que esse sucesso na vida pessoal não se encaixe como as outras pessoas querem que se encaixe. Pode ser o seu sucesso. O que é sucesso para você? Será que é um relacionamento tradicional? Será que não é um outro tipo de relação? Será que não é, de repente, uma outra coisa? O que é sucesso? Tem que descobrir o que é sucesso para você. O que é ser feliz para você. O que é realmente autêntico para você, Leandro. Porque, de repente, você já é e não sabe. Entende? De repente, a gente já é feliz e a gente não sabe. Já tem o que a gente quer e a gente não sabe. A gente quer se encaixar na vida do outro, quer se encaixar na vida de Hollywood, quer se encaixar na vida da novela. Então, eu acredito que é possível sim. Tem um mito também da felicidade, né, Jaque? Hoje no Telegram, meu áudio até foi sobre isso. O mito da felicidade que, eu quero ser feliz. Aí a pessoa pensa que ela vai ficar 100% do dia dela, do tempo dela, com um sorriso daqui a aqui, e a vida é maravilhosa e não tem desafio nenhum, né? Eu acho que ser feliz é estar feliz, e é estar feliz na maior parte do tempo. É claro que vai ter um momento que você vai se aborrecer com alguma coisa, mas não significa que você deixou de ser uma pessoa feliz. Naquele momento você se aborreceu e você vai ser feliz na maior parte do tempo. Eu falei hoje no Telegram sobre ser grata na maior parte do tempo, vai te ajudar a ser feliz na maior parte do tempo, porque aí você vai agradecer aquilo que você já tem. E teve até uma pessoa que fez uma pergunta, mas como é que a gente faz esse tipo de coisa na prática, né? Como é que eu vou enxergar que o meu mundo não é o meu mundo? Como é que eu faço para ser grata na maior parte do tempo? Isso é um desafio também, né, Jaque? Não é um negócio que a gente estale os dedos e a gente resolveu que agora a gente só tem novos pensamentos e que agora tudo funciona na minha vida. Como é que a gente faz para fazer isso na prática, Jaque? Então, é prática mesmo, é como ir na academia. Né? Você não vai na academia uma vez e fica com os músculos todos da forma como você quer. Você vai ter uma consistência de ir na academia. Como a gente não aprende sobre o pensamento na escola, muito pelo contrário. Na escola, a gente aprende o que eu chamo de educação informativa, né? Ela te informa. O poder do pensamento, essa questão de atração, de criação da realidade é transformativa, ela te transforma. A gente está começando a aprender isso agora. É muito recente aí. Né? Nos Estados Unidos já tem 20, 25 anos desses estudos, mas aqui no Brasil tem 10, 15 anos no máximo.
sabe? Que isso está ficando mais popular, digamos assim. Então é algo novo. Não está em todos os lugares. É algo recente e ainda não chegou em todas as pessoas. Então é uma questão de prática mesmo. Então, o que eu indico para quem está começando agora? Quem quer colocar isso, né? Primeiro, não se julgue. Eu vejo muitas minhas alunas, quando elas começam a descobrir sobre essa criação da realidade, elas ficam assim, por que eu não descobri isso antes? Não, não faz isso. Não, a pessoa que você era antes te trouxe até aqui. Que bom que você está descobrindo agora. Então, já agradeça por estar descobrindo. E começa aos poucos, sabe? Começa fazendo suas afirmações aos poucos, suas visualizações aos poucos. Imagina assim, eu sempre falo, né? Todo mundo tem tempo de ir no banheiro, né? A pessoa mais ocupada do mundo tem tempo de fazer cocô. Eu sempre falo isso. Então, quando você for no banheiro, fazer seu número 2, você fecha o olho e você se imagina numa cena legal e alguém te entregando um troféu, alguém te dando um aumento, alguém te parabenizando por alguma meta objetiva que você conquistou, sabe? Coisas muito, muito pequenas, que levam um pouco tempo no seu dia a dia. Né, de manhã, acordar de manhã e já perceber qual é o seu primeiro pensamento que você tem de manhã. Tem a Priscila que trabalha com você também, né? Ela criou uma coisa que eu achei muito legal. Ela fez um novo pensamento, tem mais de um ano. Ela criou a Pri tá aí. Pri, eu vou falar de você agora. Ela criou o banho intencional. O banho intencional, na hora do banho, ela intenciona o que ela quer, ela fica criando o que ela quer no pensamento. Isso é maravilhoso, você otimiza o seu tempo. Sim. Então não tem como desculpa, mas é aos poucos. Não precisa ficar, eu quero fazer tudo agora ao mesmo tempo, não, aos poucos. Alguém perguntou aqui se eu era psicóloga. A Marli está perguntando, Lu, ela é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga. Eu tenho muitas alunas que são psicólogas e eu, assim, honro muito a profissão, mas eu não sou psicóloga, não. Eu sou terapeuta, sou coach, sou mentora, mas não sou psicóloga, não. Já que uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, o que aconteceu comigo, quando eu comecei a descobrir essa questão, né, da criação da realidade, no início, eu duvidava, mas eu via tanta gente falando sobre. E aí eu pensava, cara, já estava numa merda financeira, aí eu pensava, não tem nada a perder, então vamos lá, vamos acreditar nisso aí. Aí a gente começa a acreditar, aí visualiza, mentaliza, aí ouve um negócio de banho intencional, amanhã tá todo mundo no banho, pensando. Aí começa a não acontecer. Aí no primeiro momento começa a dar uma demoradinha, eu quero aquele emprego, eu quero passar naquele emprego. Aí faz a entrevista e uma outra pessoa entra, aí a gente começa, isso não adianta, isso não funciona. Como é que a gente lida com esse momento do isso não funciona? Bem, eu vou ser bem radical aqui com essa resposta. Posso? Você me dá licença? O que eu falo nas minhas lives, eu falo que é o Uber da transformação. Coloca o cinto de segurança aí. Na maioria das vezes, a gente não consegue o que a gente quer porque a gente pede pouco, a gente pensa pequeno, a gente faz o universo, a gente faz Deus de pequeno. A gente se faz de pequeno. A gente quer pouco, sabe? A gente quer a necessidade, que é o mínimo para viver. E o universo, o universo é abundante, ele não tá aqui. Fiquei até arrepiada agora. Ele não tá aqui para entregar o mínimo pra gente viver. Ele tá aqui para nos entregar coisas grandiosas, sabe? Nos entregar sonhos maravilhosos, coisas que a gente não consegue nem vislumbrar, nem perceber o que é. Entende? Que a gente não consegue nem ter meta e objetivo para isso. Lu, se você, há 4 anos atrás, se você visse a vida que você tem hoje, você ia conseguir imaginar a vida que você tem hoje? Não, de boa, assim. Com certeza não. E isso que você falou, essa frase do mínimo, cara, ela é muito frequente nas pessoas que vivem num caos financeiro. Eu só queria quitar minha dívida. Eu não quero muita coisa, eu não quero ser rico, eu só quero ter o básico para viver. E era um pouco do que eu vivia nessa época que eu comecei a experimentar essa coisa da criação da realidade. E aí, por exemplo, eu não passava no emprego, eu falava isso, mas eu nem tô pedindo muita coisa, só quero uma porra de um emprego, eu só quero ganhar um pouco mais. Eu ganhava 1.700 e dizia, eu só queria ganhar uns 2.000, é só isso que eu quero. Aí eu não passava na entrevista e eu ficava na nada da vida. Porque é exatamente o que você estava falando. Eu repetia para mim, eu não quero muito, eu só quero ganhar 2.000, que eu ganhava 1.700, entende? Então, assim, faz todo sentido. A gente realmente fica mirando naquilo que é pequenininho, que talvez seja até uma boa a gente não atrair aquilo, né? Exatamente. Por quê? O que acontece? O universo sendo abundante, ele quer te entregar muito mais. Aí você fica pedindo pouco, pouco, pouco. O que acontece? Ele te entrega pouco. Às vezes ele te entrega o mínimo do que você... né? Ele te entrega pouco. Às vezes você nem percebe que você recebeu. Porque você está pedindo tão pouco. Você nem percebe. E outra coisa que é muito importante, gente. Segurem-se aí nas cadeiras.
A gente reclama do que a gente tem de bom na nossa vida. Quantas vezes tu reclamou de uma segunda-feira comum? Agora tá preso dentro de casa, foi reclamando que tá preso dentro de casa. Mas quando tava na rua, não ia festa nenhuma. Quando podia ir nas festas, reclamava que o povo chamava pras festas. Agora, agora tá preso dentro de casa, tá reclamando que tá preso dentro de casa. Hoje eu vi uma pessoa reclamando da quantidade de lives. Gente, por que tem alguém que tem incomodado com a quantidade de lives? Pois é. Gente, é só entrar. Não aguento mais tanta live. Ué, vai Não, fazer outra coisa, vai ler tá um pesado livro. pra você? Tá pesando pra ela. Você entende? Então, é muito interessante isso, porque a gente perde pouco para o universo, a gente não desafia a realidade, sabe? Não desafia o que é possível. A gente fica muito no que eu falo no mundo da previsibilidade. Vou dar um exemplo. Você deve ter aí muitos alunos que são assim, é previsível que você vai receber o seu 13º salário no final do ano, é previsível, não é? É previsível que todo dia 5 você vai receber o seu salário, é previsível. Quando a gente vive no mundo da previsibilidade, a gente só espera aquilo que é previsível, a gente não está criando. A gente não está criando algo diferente, algo novo. É como se a gente vivesse todo dia a mesma possibilidade, mesmo sabendo, e muitas pessoas que te seguem já sabem, que a gente tem infinitas possibilidades todos os dias de acontecimentos, sabe? Mas a gente espera mais no mês. Se a gente espera mais no mês, a gente vai ter mais do mesmo. A Jérica está falando aqui, na prática, para mim, isso é tão difícil e bloqueia. Então, quando a gente acredita que algo é difícil, algo se torna difícil. Então, meu convite para você, Jérica, é passar a pensar, e se fosse fácil, como seria? E se fosse fácil, como seria, sabe? Desafiar esse pensamento de que é difícil. Entende? Porque, na verdade, é fácil. É uma questão de prática. Da mesma forma que, para mim, halterofilismo é uma coisa desafiadora. Eu não sou halterofilista, eu carrego 30 quilos de peso, mas para alguém é fácil. Então, se torna fácil, entende? Eu acho que tem duas coisas legais assim para a gente pensar quando a gente pensa que algo é difícil. Primeiro que tem muitas coisas que um dia pareceram difíceis para a gente que a gente fez. Né? Então eu olho para trás e eu fico me lembrando de quanta coisa um dia eu falei, nossa, isso para mim seria impossível. E eu fui lá e fiz. Então, se tem mais alguma coisa parecendo impossível, de repente ela faz parte desse grupo das coisas que pareciam impossíveis, mas que eu fui lá e fiz. E a outra coisa é, se tem alguém fazendo, tudo bem, se tem uma pessoa, a gente pensa, deu sorte, mas tem umas duas fazendo, então, beleza, pode ser um desafio para mim, mas possível é. Então, a gente não acha que criar a nossa realidade, que atrair o que a gente quer, ninguém aqui está dizendo que é no estalar de dedos, né, Jaque? Mas não é uma coisa impossível, é uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode trocar os nossos pensamentos, a gente pode mudar a nossa realidade. E aí me perguntaram ali, qual o primeiro passo, então, para começar a mudar? Qual o primeiro passo? Então, tem muitos primeiros passos, mas eu vou dar um aqui que... Tem muitos primeiros passos, né? Tem muitos primeiros passos. Mas eu vou dar um aqui que qualquer pessoa pode fazer, de qualquer momento, de qualquer lugar que você esteja, de qualquer situação. Você começa simplesmente a observar os seus primeiros pensamentos quando você acorda. Quais são os seus primeiros pensamentos? Porque aqueles pensamentos, quando você acorda de manhã, são os pensamentos que vão dar o rumo a todo o seu dia. Eu não estou falando para você mudar nada, eu não estou falando para você fazer nenhum tipo de exercício, eu não estou falando para você fazer 1000 afirmações, eu não estou falando nada disso, estou falando para você só observar quais são os seus primeiros pensamentos de manhã. Né? Mesmo se você está na quarentena, ou se você continua trabalhando, mas eu quero, qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Comece a observar isso, já é um bom primeiro passo, porque esse pensamento é ele que norteia, que dá o rumo, que dá o segmento de todo o seu dia. E o seu dia é o que dá o rumo do segmento da sua semana, e a sua semana é o que dá o rumo do segmento do seu mês e do seu ano todo. Então, os seus primeiros pensamentos de manhã, eles é que norteiam toda a sua vida. Então, o primeiro passo que eu diria para vocês, não é para fazer nada, é só para observar. E aí, quando você passa a observar isso como se fosse uma academia do pensamento, como se você levasse o seu pensamento para a academia, você vai verificar que durante o seu dia você atraiu e criou tudo que está em ressonância com aqueles primeiros pensamentos. Por exemplo, eu vi aqui que alguém falou assim, eu gosto do meu trabalho, mas eu trabalho longe. Cara, eu tenho certeza que todo dia o teu pensamento de manhã é esse. Eu tô longe para onde eu vou. Eu tô longe para onde eu vou. Eu tô longe para onde eu vou. Então, esse pensamento está criando a sua vida, esse pensamento está criando outras coisas. E pode ser que você esteja atraindo, assim, de repente, uma festa, quando a gente convida, é longe. Algo que você queira muito fazer é longe. Porque da mesma forma que a gente pensa uma coisa, a gente pensa em tudo.
E eu sei bem o que é isso, que eu já trabalhei longe, né, também. E eu também tinha essa mesma coisa. E aí, o que que eu criei? Eu criei um trabalho perto, que é dentro da minha casa. Quando ninguém... Gente, eu comecei a trabalhar em home office. Essa semana caiu a ficha pra mim, Lu. Eu tenho 9 anos que eu trabalho em home office, cara. Ninguém trabalhava em home office e eu já trabalhava de home office. Tem 9 anos. Tem noção disso? Muito tempo mesmo, à frente de todos. Muito tempo. Pois é. Sabe uma coisa Exatamente. Falei, interessante que você falou aí do pensamento pela manhã? Que eu fiquei imaginando uma metáfora que eu ouvi numa live, eu fiz uma live com o Dr. Marco Abud, um psiquiatra, e ele disse que ouviu também de uma outra pessoa, agora eu não lembro quem era. Ah, é a autora daquele livro do Comer, Rezar e Amar, eu acho que foi ela. Que a gente estava falando assim de quem está assumindo o volante, quem está dirigindo. Né? Então, falando das emoções que às vezes a gente permite que assuma o volante e dirija a nossa vida. E que a gente pode tirar aquela emoção dali, colocar no banco de carona e dizer, ó, quem dirige sou eu preciso de você, fica aí. Mas quem dirige sou eu. E agora você falando do pensamento, eu fiquei imaginando essa metáfora para os pensamentos, porque quando a gente acorda de manhã e a gente pensa assim, qual é o primeiro pensamento que está aqui? É meio assim, quem é que está dirigindo aí, né? Quem é que está no volante? E aí o pensamento está lá no volante, guiando o nosso dia todo. Quando a gente começa a reparar quem está no volante, a gente pode começar a dizer assim, opa, senta aí do lado que quem vai dirigir agora sou eu. Acho que essa seria uma segunda etapa, né? Depois da gente perceber qual é o pensamento que está guiando a nossa vida, a gente pedir para esse pensamento sentar no banco de carona e a gente passar a guiar com outro pensamento, né? é isso aí, é isso, é exatamente isso aí mesmo. Eu também, assim, e essa coisa do pensamento, eu acho que acontece com todas as pessoas, tá? Não é, é só comigo. Às vezes a gente tem essa coisa, né, do floquinho de neve. Eu sou diferente, só comigo. Não, gente, acontece. Todos nós temos nossos desafios. Todos nós temos nossos desafios mentais, nossos desafios físicos, todos nós temos. Mas agora você já tem um conhecimento para começar a fazer isso, começar a colocar isso em prática, né? Começar realmente a fazer uma mudança real na sua vida. Porque a maioria das pessoas que me procuram, elas já sabem que não é só currículo, que não é só estudar, fazer uma faculdade, um MBA, uma pós, que vai levar ela onde ela deseja chegar, entende? É um outro tipo de conhecimento. E agora vocês têm acesso a isso, né? Um conhecimento que é sobre quem mora dentro de você, sobre a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se a pessoa mais importante da sua vida, que é você, não estiver bem, não estiver alinhada, não estiver minimamente equilibrada emocionalmente, as pessoas ao seu redor também não vão estar. E às vezes a gente dá mais importância à vida do outro do que à nossa. Mas quando eu descobri que a pessoa mais importante da minha vida era eu, se eu estiver bem, meus filhos estão bem, meus alunos estão bem, minha família está bem, minha irmã está bem, vocês que são meus amigos vão ficar bem também, né? Então, eu passei a me cuidar do que morava dentro de mim, que são os meus pensamentos. Mas isso, Lu, não significa que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ter raiva. Não é nada disso. Ninguém que tem ensinado a ser... Até o Zen, até a monja fica com raiva. A gente fica triste, mas a gente aprende com a tristeza. O que a tristeza está me ensinando? Até tem uma brincadeira que eu faço. A tristeza é como se fosse aquela tia que vem te avisar sem avisar, sabe? Vem te visitar sem avisar. Aquela tia que chega de repente. Uhum. Então, o que ela... Mas ela vai embora, ela deixa um conselho. Toda tia que te visita sem te avisar, quando ela vai embora, ela deixa alguma coisa para você pensar. Ou fala de alguma história antiga da sua família, né? Assim. Então, a tristeza é isso. A raiva também vem para te ensinar alguma coisa. Vem pra te... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu super sou motivada pela raiva. A raiva me motiva a fazer algo. Se alguém falar para mim assim, você não vai conseguir. Aí eu fico com raiva, eu vou lá e faço. Então, é você aprender a lidar com os seus pensamentos, consequentemente com as suas emoções, e perceber se o seu comportamento ele está atraindo ou ele está repelindo. Uhum. E é entendeu? Legal é mais ou menos identificar essa coisa da emoção também é importante, né, Jaque? Porque quando eu comecei a estudar essa coisa da criação, eu achava que era pensamento. Vou pensar que eu quero isso aqui. Aí eu pensava, mas a minha emoção era uma emoção contrária, né? Eu vou pensar que eu não quero mais ter dívida, eu quero que o meu dinheiro sobre. A minha emoção era de estar cansada, que o meu dinheiro não dava para nada. Então era uma emoção diferente. A Ju, minha aluna, compartilhou aí que ela falou assim, eu sempre acordo, quando você perguntou qual é o primeiro pensamento, ela disse, meu primeiro pensamento é pedir proteção, né? Pedir para que tudo corra bem. Só que ela agora está percebendo que ela pede proteção porque ela acorda com medo de que alguma coisa dê errado. Então, acorda, se o seu primeiro pensamento é que Deus me proteja,
talvez a emoção, o pensamento eu acordei e pensei em proteção, mas o sentimento não está alinhado. Então, às vezes, a gente não consegue o que a gente quer, ou a gente atrai o que a gente não quer, porque a gente pensa de um jeito e sente de outro. Aí, ó, faz assim, né? Como é que a gente lida com isso, Exatamente. então? Então, primeiro é observar. Ela, qual o nome dela que você falou da sua aluna? Ju, é a Ju. A Ju falou, eu peço proteção. Tem uma coisa, Lu, que eu descobri, eu demorei um pouco para descobrir isso, mas depois que eu descobri fez muita diferença para mim. É a gente pedir. Né? A gente se acostumou muito a pedir, porque a gente vem de uma cultura que nos ensinou isso, que eu não vou entrar aqui no ramo da história, senão fica até amanhã. Mas a gente tem muito... Presta muita atenção quando você for pedir algo. E quando você pede algo para o universo, é sinal que está faltando alguma coisa para você. Se está faltando, você está se concentrando na falta. O teu sentimento vai ser de falta. Ela pede proteção porque ela sente falta de proteção. Entende? O sentimento dela está na escassez de proteção. Sim. Quando a gente pede, eu quero. Quer ver uma coisa que não, por isso que às vezes, já que eu estou há 2 anos fazendo uma afirmação e a afirmação não está funcionando. Por quê? Eu quero. Quando você afirma que você quer algo, você está dizendo que você não tem aquilo. E se você não tem aquilo, você está no mundo da escassez. Entende? E aí você acha que... Aí você cria mais e mais escassez. Mais e mais escassez. Mais e mais escassez. Então, eu sei que a gente pede muito porque a gente acredita que não tem. Por exemplo, uma coisa que eu falo bastante também para os meus alunos. Quando a gente fala assim, eu quero prosperidade, abundância. Agora, parece que o jogo virou um pouquinho. Mas até há 20 dias atrás, pedir prosperidade e abundância para mim era quase que ingratidão. Porque nós somos prósperos e abundantes. Cara, a gente acorda todo dia num mundo maravilhoso. Sabe, um universo cheio de natureza, animais, respirando, né? A gente acorda no mundo, no geral, a gente acorda no mundo maravilhoso. A gente fica pedindo mais daquilo que a gente já tem. E aí, o que acontece? Você está sendo ingrato. Então, o que eu diria para ela? Em vez dela pedir proteção, agradece pela proteção que ela teve no dia anterior. Porque se ela está na casa dela e ela acordou, é porque no dia anterior ela foi protegida. Obrigada por ter me protegido até então, né? Sabe? Mudar um pouco o paradigma mental. E abrir mão de pedir. Sabe? Imagina só. Olha só, vamos imaginar a seguinte cena. Você andando na rua, e tem várias pessoas, e você para as pessoas, me dá alguma coisa, me dá um pouquinho, me dá aquilo, me dá... Você vai ser o quê? O que é isso? Uma pessoa que está pedindo tudo. Lá vem a Jaque. Mas o que é uma pessoa que é uma pessoa que não tenho nada contra os moradores de rua, não estou falando disso. Mas é alguém que está mendigando alguma coisa. Quando você está mendigando alguma coisa para o universo, o que você está se fazendo? Você está se fazendo de pequena, aquilo que eu falo, você está se fazendo de pequena. E aí o universo não te entrega o que você quer. Entende? Agradecer, a Aline está perguntando, agradecer seria uma forma de atrair. Cara, quando você agradece, você atrai mais motivos para você agradecer. Se você quer abundância, eu não sei o que significa abundância. Até hoje eu não consegui entender o que significa. Porque para mim é muito subjetivo. Tá? Eu sou muito... como é que eu vou te dizer? Eu gosto muito de coisas práticas. A abundância para mim é subjetivo. Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, completamente diferente. Né? Então, se você agradece por algo, o universo ele vai te dando mais razões para você agradecer. Se você quer algo, ele vai te dar mais razões para você querer. É o que eu chamo de querer. Aí o que acontece? Acontece uma coisa muito, muito louca, assim. A pessoa vai, ela alcança um objetivo e ela nem consegue perceber que ela alcançou aquilo ali. Porque ela está no espaço de querer. Ela não celebra, ela não percebe, ela não celebra, ela não gera celebração. E uma das formas muito grandiosas de você atrair coisas de boas para sua vida é você celebrar suas metas, seus objetivos, celebrar até aquilo que tu quis e não conseguiu. Porque às vezes, amiguinha, é um livramento, tá? Eu olho assim, às vezes, umas coisas que eu quis, tem umas coisas que eu quis, eu não consegui, eu olho assim, eu falo, graças a Deus. Graças a Deus. Verdade. Verdade, eu também consigo pensar em várias. Então agradece por tudo, por nada, agradece por que você... E esse papo de gratidão, gente, não é um papo furado, é um papo de você, isso é ciência. Cientistas se reuniram, eu gravei essa aula anteontem, muito boa, por sinal. Cientistas se reuniram e criaram a tabela emocional. Você conhece, Lu? Tabela emocional é uma tabela das emoções. Isso é científico. Quando você sobe na tabela emocional, sobe a sua emoção, você vibra alto e você vibra. Se você está na vibração do amor, por exemplo, a sua vibração do amor, ela muda 7.500 pessoas ao seu redor.
Isso é ciência. Como é que você entra na vibração do amor se você não agradece? E o interessante disso é que quando eu descobri essa coisa das emoções, cara, isso para mim foi disruptivo, porque antes eu ficava pensando e aí não acontecia, aí eu ia ficando cada vez mais pé da vida, então com cada vez mais raiva, ou seja, eu baixava a minha frequência total e ficava pensando e pensando, eu falava, porra, mas eu tô pensando, né? Era meio assim, meio exigindo, eu tô querendo, eu tô pedindo, tô uma semana aqui que eu tô visualizando, era meio assim. E depois que eu entendi a coisa da emoção, foi engraçado como fica meio assim no exercício mesmo, na musculação da emoção. Já que você falou na academia, na musculação, é a musculação da emoção. Então, por exemplo, na equipe, no meu trabalho, no Domínio das Finanças, a equipe toda, a gente sabe que a frequência do amor é a melhor. E aí, quando acontece uma situação, um fornecedor, um aluno, um não aluno, manda um e-mail meio aborrecido e tal. Sabe aquele quando você lê que você fica assim, oi? Sabe que você fica meio chateado com aquilo que você leu? Aí a gente olha um pro outro, ó, qual é a forma mais amorosa de responder isso aqui? Tipo, porque a gente entra mesmo na malhação da frequência do amor. Tipo, aquela é a hora que você, sei lá, quando alguém te trata mal, você tem vontade de, pô, vá você também, né? Mas, tipo, naquela hora você vai lá e faz o exercício. Aí tem gente que vai dizer, mas isso é ficar engolindo sapo. Não, não é engolir sapo. Se você percebe que aquilo é pequeno para você e que é mais importante você se manter na frequência, no sentimento das coisas que você quer. É claro que tem um momento do meu dia que eu também mando alguém para aquele lugar, ou que eu vou resmungar alguma coisa. Vai ter, eu não sou essa, né, Luciana Santa que não reclama de nada. Mas, na maior parte do tempo, eu sei que vibrar numa emoção positiva vai me ajudar mais do que eu ficar a pé da vida. Então, é tipo academia mesmo. Nem todo dia eu tô afim de ir pra academia, mas eu vou porque é importante pra minha saúde. Nem todo dia eu vou estar vibrando no melhor sentimento do mundo, mas quando eu percebo, não, vamos vibrar na frequência do amor, porque aí as coisas melhoram. Então, é um exercício diário mesmo, né? É exercício diário, com certeza. E tem um detalhe importante nesse negócio de vibrar e de pedir, que veio, que não veio, que às vezes a gente pede e não vem. A gente às vezes não sabe pedir, né, Lu? Às vezes a gente não sabe pedir, né? A gente não sabe o que quer. A gente fala muito. Imagina, olha só, eu sempre conto essa história, eu adoro contar essa história. Imagina você tá lá na sua sala com seu marido do lado, tá lá, você e seu marido. Aí aparece, quem é o galã atual? O galã atual é quem? É o Rômulo Estrela? É o Caio Castro. Aí aparece o Caio Castro na televisão. Você tá lá, olha só a cena. Tá você e seu marido, e aparece o Caio Castro na televisão. Aí você pensa assim, uau, vou lá em casa, hein? Aí você vai. E o Caio Castro vai e materializa entre você e seu marido de cueca, olhando pra você com a cara de sedutor. Cara, as pessoas iam me contratar para fazer descriação. Ou então você tá lá dirigindo o teu carro, aí vem um cara e te fecha, te dá uma fechada e você fala para ele, vai pra ponte que caiu, o cara vai. Então não tem como a gente ter tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, porque na maioria das vezes a gente não sabe pedir, a gente pede muito assim, aleatoriamente, muito, uma coisa que não dá certo. Já que eu quero um aumento. Tá, quanto você quer ganhar? Muito. Eu quero um aumento. Eu quero pouco, eu quero muito. Gente, não existe muito ou pouco aumento. Quanto? Porque R$100 para alguém pode ser muito, R$1.000 para outro pode ser muito, 1 milhão pode ser pouco, é relativo. Então, não existe para o universo, para a linguagem que a gente ensina naquela linguagem do universo, não existe muito. É quanto? Quanto você quer? O que você... eu quero um relacionamento, tá? Você quer o quê? Qual? Já fez a lista, né? Que tipo de relacionamento você quer? Você quer morar junto? Quer casar? Eu não sei. Então, enquanto não sabe, não vem. Simples assim. Sabe? Enquanto não sabe, não vem. Eu quero um trabalho. Qualquer trabalho. Gente, qualquer trabalho não existe. Tem que saber qual é o trabalho que você quer. Né? Então, para facilitar o delivery, né? A entrega. Porque imagina, você vai ligar para a pizzaria, você vai pedir, você quer que pizza? Eu não sei. Eu acho que eu quero não sei, eu acho que eu quero mussarela. Não, pepperoni. Não sei. Cara, não vai chegar, amiga. Eu sempre vai chegar. O cara vai falar assim, amiguinha, quando você resolver, você me liga. É a mesma coisa para o seu pedido. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe que a gente ou então quer coisas aleatórias, ou então quer troféus também para mostrar para os outros. Não é algo que é para você, quer provar para alguém que você pode. Também tem muito isso, né?
que é o troféu. Então tem que pensar bem o que é, organizar o pensamento. Aqui em casa é assim, às vezes saem umas frases meio esquisitas, sei lá, fala um negócio meio aleatório, reclama de alguma coisa que na verdade era uma coisa que tinha pedido e agora tá reclamando. Eu falo, ó, o universo tá lá ouvindo o quê? Ah, é isso? Manda mais ou manda menos, né? Tipo, eu não brinco com a vibração do universo, não. E eu acho também aquela coisa de, eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu já ouvi essa frase. Pô, mas se você, o que Sim. você gostaria de viver agora? Como é que você... Ai, minha vida tá uma droga. O que você gostaria de viver? Ai, cara, eu não sei. Eu não sei o que eu gostaria de viver. Eu sei que eu não aguento mais isso. Eu não quero mais isso. Entende? Então a pessoa não sabe o que ela gostaria de viver, mas ela sabe o que ela não gostaria de viver. E aí, como é? Aí o universo tá lá em cima assim, oi? Ah, você quer mais disso? Ah, tá bom, toma mais disso. Mas não, ela falou que ela não aguenta mais aquilo. Aí confunde, né? O senhor e o universo. Aí não dá, né? O senhor te une e fica meio confuso. Exatamente, Uni. Tem gente falando aqui, mais uma hora, por favor. Mais uma hora. Falar nisso, gente, caraca, a hora passou muito rápido. Tem 10 minutos só pra gente ficar aqui, Mais 10 caraca. minutinhos. O que que pode ser, então, para os nossos 10 minutos finais? O que que você acha que é algo, a prática fundamental aí dos novos pensadores? Além de observar os seus pensamentos ao acordar, o que que você acha que é um comportamento fundamental para os novos pensadores? Então, Lu, você trabalha muito com as afirmações, né? As pessoas que muito te perguntam como fazer essas afirmações. Eu também trabalho bastante com as afirmações e tem formas de você potencializar as afirmações, tá? Primeiro é você criar a afirmação para você, que seja única naquela forma que a gente sempre ensina, né? Os 4 P's. Ela tem que ser pessoal, ou seja, ela tem que bater com você. Ela tem que ser presente. Não é, um dia serei. Não, é sou, tenho, faço. Ela tem que ser positiva, né? Não pode ter as palavras negativas, não, nunca, jamais, talvez. Né? E ela tem que ter palavras poderosas, palavras que você não está acostumada a usar. Por quê? Porque você quer criar algo novo. Se você quer criar algo novo, o teu cérebro tem que trabalhar em alguma coisa nova. Né? Então, palavras poderosas. E uma das coisas que eu sempre ensino é você escrever suas afirmações a lápis, né? Sempre ensino isso. Hoje mesmo eu passei um bom tempo aqui, até antes de fazer essa live, escrevendo um monte de afirmação a lápis. E a lápis com a mão que você não costuma escrever, com a mão não dominante. Por quê? Você, no geral, a gente faz a mesma coisa todo dia, né? E eu lembro que a gente falou no início das possibilidades. E aí, quando você vai fazer uma coisa diferente, você usa a outra mão, que não é a mão que você está acostumado a escrever, você abre novos caminhos cerebrais, novos caminhos neurais na sua mente. Então, você começa a ter ideias diferentes. Você começa a vir do fundo do seu eu, daquelas habilidades, competências, conhecimentos que você tem, que você não usa, começa a vir à tona. E aí também vem pensamentos paralisantes, tá? Porque as afirmações, elas estão aí para tirar daquilo que tu coloca embaixo do tapete. Por isso que muitas vezes fala assim, Jaque, eu faço afirmação, mas eu não acredito. Eu faço afirmação, mas eu me sinto falsa. Aí eu falo, porque tu é falsa. Tá sendo falsa. Às vezes tu é falsa. Porque às vezes a gente é falsa com a gente mesma, né? A gente mente com a coleguinha, mente com o amigo, mente com o marido. Não é assim? A afirmação vem mostrar isso pra gente. A afirmação traz verdades. Né? Entende? E a gente faz isso às vezes assim, sem maldade. Não é porque a gente quer, é porque quem a gente é até então. E aí você faz o quê? Você mente pros outros. Aí quando vai escrever a afirmação, tu acha que a afirmação vai falar, pô, tu é legal, pô, tu vai acreditar. Vai. Então ela traz à tona os seus comportamentos, entendeu? Mas insiste, persiste, vai fazendo, aos poucos, vai se trabalhando. E eu não vejo, assim, para quem está começando agora, uma técnica melhor do que fazer afirmação a lápis. E não é quantas vezes, as pessoas me perguntam, quantas vezes por dia? Não é vezes, é a intensidade que você coloca naquilo ali, atenção. Tira 1 minuto do seu dia e faz uma afirmação. Escreve a lápis, porque o lápis é um magneto natural, né? Ele já ativa a lei da atração por ele só. E a mão não dominante vai te trazer novas ideias. Cara, eu sou muito criativa. Eu sou muito produtiva. Eu fico assim, muito coisa quando eu faço afirmação com a mão não dominante. Por isso que eu sempre indico isso, principalmente para quem está começando, tá? E uma outra coisa também que eu quero que você... que quem está no domínio de suas finanças, às vezes me pergunta, Jaque, como é que eu faço uma afirmação para eliminar minhas dívidas? Gente, ninguém elimina nada com a afirmação. A gente cria alguma coisa. Parem de pensar em eliminar. No universo não tem eliminação, existe criação. Como eu posso criar renda extra? Como eu posso criar um salário maior? Como eu posso criar algo diferente? Como eu posso criar um novo comportamento mediante as minhas finanças, sabe? Pensa em criação e não em eliminação. É isso. Muito bom.
Jaque, a gente vai fazer agora, nos últimos 6 minutos dessa live, tudo o que a gente precisa fazer. A primeira coisa é te agradecer, que foi maravilhoso. Foi muito bom estar aqui com você, você trazendo esse conhecimento para todo mundo. A segunda coisa, eu quero que a galera tire um print e aí poste nos stories e dizendo o que você mais aprendeu, assim, qual foi alguma coisa, assim, um insight que você teve. Essa é uma forma que você tem de agradecer a gente. Se você marcar a gente nos seus stories e escrever lá, eu aprendi que, eu descobri isso, eu gostei disso, é uma forma que você tem de me agradecer e principalmente agradecer a Jaque, que estava aqui contribuindo. Então, tira um print aí agora e depois posta nos seus stories, marca a gente. E eu vou fazer agora uma coisa que a Jaque me ensinou, que meus alunos amam e que sempre faço no final da aula e que a gente tem 5 minutinhos, então vai dar do tempo, que a Jaque me ensinou a livromancia. Eu já conhecia Louise Hay, mas eu ainda não tinha noção assim, da dimensão do trabalho de Louise Hay. E quando eu conheci a Jaque, ela me apresentou umas coisas, eu falei, nossa, eu gosto disso, eu conheço ela, é Louise Hay. E aí a Jaque me apresentou tudo de Louise Hay. E aí eu comprei esse livro aqui, que a Jaque me apresentou. Eu sei que está invertido, então eu vou dizer para você o nome. É A Sabedoria que Existe em Mim. E essa live vai ficar gravada, então depois você pode ver na reprise, A Sabedoria que Existe em Mim. E a Jaque me ensinou, vou fazer, hein, Jaque? A Jaque me ensinou a livromancia, que é o seguinte, você agora vai fazer uma pergunta para o universo, você vai pensar em alguma coisa que você está buscando, alguma resposta que você quer, e eu vou girar aqui o livrinho, fazer assim, né, Jaque? Tá certo, que eu estou fazendo todo dia assim. Eu vou girar aqui o livrinho. E eu vou abrir aqui aleatoriamente e o universo vai trazer uma mensagem pra gente. Pensa aí, Jaque, em alguma resposta que você tô adorando estar do outro lado da história. Então, ó, vou ler aqui uma mensagem pra gente. Ó. Sou sempre perfeitamente protegido. Algumas vezes, quando a minha vida está caminhando maravilhosamente bem, eu costumo ficar ansiosa, imaginando que algo ruim pode acontecer e acabar com tudo. Eu sei que essa ansiedade é o medo e que não faz parte da minha verdadeira natureza. Então, eu apenas a reconheço como uma parte de mim que se faz presente para somente me chatear em alguma coisa. E eu agradeço por ela se compartilhar comigo e a deixo ir. Quando eu fico assustada, minha adrenalina sobe para me proteger do perigo. Então eu digo para o medo, agradeço por você querer me ajudar. Em seguida, eu faço uma afirmação sobre aquele medo em particular. Eu reconheço e agradeço ao medo, mas eu não lhe dou importância. Ó, tudo a ver com o que a gente falou hoje, hein? Louise Hay é demais, hein? A sabedoria que existe na gente. Muito boa essa livromancia. Exatamente. Foi uma resposta Exatamente. para você, Jaque? Com certeza, com certeza. E eu quero encerrar fazendo uma homenagem a ela, porque nós somos quem nós somos hoje, mediante a quem veio antes de nós, né? Quem nos ensinou tanta coisa. Então ela merece a nossa homenagem, de verdade. E nós duas juntas aqui é a representatividade disso. Obrigada, Jaque. Eu amei. Sei que a galera também amou. Beijo. Tá todo mundo curtindo. E a gente vai marcar mais, ó. Que se vocês postarem, se vocês tirarem um print, marcarem a gente, postarem nos stories, contando o que vocês gostaram, o que vocês aprenderam. Se a gente vir muitas fotinhos por aí, muitos posts, quem sabe a gente repete. Vamos fazer isso, Jaque? Se tiver vários, a gente repete? Isso aí, vamos repetir sim, várias vezes, quantas vezes você quiser, pessoalmente, na live, aonde for. Obrigada, Jaque. Beijo, te amo, tá? Te amo. Obrigada. Beijo. Tchau, galera. Um beijo.